Muito bem. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade, mediante ações de amor e de misericórdia, que diluem as sombras da ignorância e da perversidade. Com essa visão íntima de como proceder na jornada evolutiva, os sentimentos ampliam-se e abarcam a mente, que se esclarece numa perfeita identificação de significados. Desse modo, nunca cesses de amar e de servir, assinalando os teus atos pela bondade e pela compaixão. Não se trata de anuência com os comportamentos insanos, nem indiferença ante as agressões do mal, mas decisão de permanecer em estado de vigilância ativa, sem os altibaixos das emoções em desgoverno. Quando não se está impregnado pela compreensão do progresso de todos, o ego produz situações muito especiais em benefício próprio, liberando arquivos do inconsciente que dão lugar a conflitos que ressurgem porque não foram realmente superados. Cuida para que os teus atos sejam resultado de reflexão profunda que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. Toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento e em qualquer situação desafiadora, pergunte-te: como faria o Mestre, caso fosse ele que tomaria a decisão? Essa indagação abre o matagal dos tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente Ele a poderia dar. Isto porque esta é consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por ele ensinados e vividos. A sua serenidade em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que era portador. Sabendo que seria traído por um amigo e por outro negado, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes, lhes revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam e, após consumada a tragédia, buscou o primeiro, que se suicidara nas regiões tormentosas para onde se atirou, e o outro novamente convidou a que pastoreasse o seu rebanho. Se desejas a paz, segue o Mestre e imita-o sempre que possas, e sem que te apercebas, estarás entesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Sabendo que seria traído por um amigo, Judas, e por outro negado, Simão, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes, lhes revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam. Judas, a bolsa é pequena, mas tome cuidado para que não venhas a sucumbir ao peso desta bolsa. Porque Judas ficou encarregado da contabilidade do grupo.
todas as doações em numerário que era oferecida para o grupo, para a instituição do reino de Deus na terra, porque eles imaginavam que iam construir. Assim como os fariseus construíram o templo, eles imaginavam que iam construir também o templo. Mesmo Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E eles não entenderam. Entende que Jesus falava do reino dos céus. Simão, conheces o Nazareno? Os soldados perguntaram a Simão. Ele, não. Você é um dos alunos do Nazareno? Não. Você tem acompanhado o Nazareno na sua trajetória de pregações? Não. Tu has de me negar 3 vezes antes que o galo cante pela primeira vez na madrugada. Quando Jesus falou isso para Simão, ele quase que voou na garganta do mestre de tanta raiva. Como eu, Senhor? Como eu? Eu, em hipótese alguma. O Senhor é o meu pastor. Eu entreguei a minha vida, a minha família, para seguir-te, para acompanhar-te. Mas ele sabia que, apesar de toda essa dedicação de Simão Pedro, ele ainda trazia no íntimo a instabilidade emocional. Ele não tinha certeza, ele tinha medo. Apesar de ter insistido com Jesus, de que ele queria, Senhor, eu estaria ao seu lado até nos últimos momentos dos seus tempos. Será que você vai tomar do meu cálice, Simão? Porque ele sabia que não ia dar conta. A mesma coisa para Judas, coitadinho. Cuidado, Judas. A bolsa é pequenina, mas você pode sucumbir ao peso dessa bolsa. Foi o que aconteceu. Entregou Jesus a troco de moedas, pensando que ele não ia trair Jesus. Ele ia simplesmente orientar, falar onde Jesus estava, a troco das moedas que serviriam para a construção do reino na terra. Jesus foi preso e sacrificado. Neste passo e nesta atitude de Judas, que foi tão pesada e ele era tão frágil, além de ser pequenino, ele era frágil emocionalmente. Ele se suicida. Antes que ele lhes revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam, para Simão e para Judas. E após consumada a tragédia e o suicídio de Judas, buscou Judas, que se suicidara nas regiões tormentosas para onde se atirou, no Vale dos Suicidas. Ele foi buscar Judas, porque Judas não tinha maldade no coração. Judas abandonou tudo também que possuía, contra a vontade dos seus familiares, da sua irmã. Ela não queria que ele deixasse as suas coisas. Deu a casa, que Judas tinha uma propriedade.
né, uma morada, deu a propriedade para a irmã, de papel passado, contra a vontade da própria irmã. E Simão, por sua vez, não teve coragem de se colocar firme diante dos questionamentos. Buscou para onde e o outro novamente convidou a que pastoreasse o seu rebanho. Outro, Simão, volte, Simão, permaneça no pastoreio do meu rebanho. Ele sabia de tudo, mas ele tinha a grande missão de se manter firme pelo comportamento espiritual do Mestre. Não queremos, de forma alguma, querer analisar ou avaliar. Jesus era um avatar. Ele estava preparado para tudo e para todos. Tanto é que o testemunho final da sua vida é um testemunho de profunda tristeza e dor. Voltaremos.